Olá, gente. Vamos nessa? Vamos estudar hoje, dar sequência ao nosso estudo de operações unitárias. A gente começou, na última aula, a discutir alguns processos de separação de misturas heterogêneas. Fizemos alguns exercícios e destacamos a relação, né, que a prova já fez com a destilação, chamando ela de processo unitário ou de operação unitária. E discutimos bastante isso no último encontro. No encontro de hoje, a gente vai dar sequência, falando de mais algumas operações unitárias e da destilação, que é o principal processo unitário envolvido no processo de produção da Petrobras. Ok? Bom, os sistemas gás sólido, eles são separados, basicamente, em duas operações industriais conhecidas, que é a separação em câmara de poeira, tá? Mais relacionada com os laboratórios industriais, para que você tenha análises, com determinações em ppb e ppt, partes por bilhão ou partes por milhão, por trilhão, né, das suas amostras. Então tem uma concentração bastante, determinações onde você tem concentrações de analito muito pequenas, tá? E esse processo, né, de separação do ar, né, de uma mistura ar sólido em câmara de poeira, é o seguinte: você vai passar a sua mistura sólida, tá, gás sólido, por um equipamento, né, por um sistema onde você tem obstáculos para essa mistura, tá? À medida que a fase gasosa vai passando, você vai tendo um depósito, né, das partículas sólidas, elas vão se depositando, certo? E você vai ter uma diminuição da quantidade de partículas na fase gasosa, tá? Pode acontecer também dessas partículas irem diminuindo de tamanho. Ou seja, você vai ter uma saída aqui de uma fase gasosa ou com o mínimo de particulado possível, ou com partículas com tamanhos bem menores. Então, esse é o princípio de funcionamento da câmara de poeira, tá? É o princípio também do que acontece, né? A câmara de poeira, o que acontece no aspirador de pó, tá? Aqui tem uma imagem de uma câmara de poeira que é utilizada nos laboratórios, tá certo? Naquilo que eu falei. Bom, o princípio de separação que usa esse princípio da câmara de poeira, utilizado na indústria, utilizado na operação, uma operação unitária, é o que eu chamo de elutriação. A elutriação nada mais é do que você separar as partículas sólidas que estão numa fase dissolvidas em uma fase líquida ou fase gasosa, exatamente por esse princípio. Você vai passar por um sistema no qual essas partículas elas vão sendo retidas por diferença de massa, por diferença de peso, elas vão sendo retidas, tá? E a sua fase que sai posteriormente no equipamento, ela tem uma concentração dessas partículas bem pequena, ou partículas com tamanhos bem menores. Então, quando você faz a elutriação, o que acontece? Você vai alimentar no equipamento, aqui, ó, você vai alimentar a sua mistura, tá? Aqui você tem a sua mistura com partículas mais grossas. Então você vai passar pelo sistema, tá? A fase fluida, que pode ser um gás ou pode ser um líquido. E as partículas vão sendo retidas, tá? Ou o que acontece? Elas vão diminuindo o seu tamanho. Então você sai aqui no final do equipamento com partículas de tamanhos menores, partículas mais finas, ok? Então, o princípio da elutriação usa o princípio de funcionamento de uma câmara de poeira, ok? Antes de falar um pouco sobre os processos de separação de misturas homogêneas e da destilação em especial, vamos resolver algumas questões que já foram dos últimos concursos, tá? Bom, essa questão aqui, ó, de 2006, ela fala de um sistema de absorção, né, gasosa, tá? Processo de absorção em uma torre de absorção, tá? Bom, diz o seguinte: o fluxograma abaixo representa simplificadamente o processo de remoção de H2S presente em uma corrente de gás combustível, tá? De GLP, certo? Bom, então, o que é que acontece? Só antes de falar sobre a questão, né, qual a importância de você extrair o H2S de uma corrente como essa? Tá? O enxofre, no processo da Petrobras, ele é reduzido, o H2S, ele é retirado das correntes e é reduzido a enxofre, tá? O enxofre, gente, o H2S, se liberado junto com as frações do petróleo, a queima
desse produto pode liberar para a atmosfera gases SO2 e SO3, que são responsáveis pela chuva ácida. Além disso, no processo, o H2S pode ser um fator de corrosão, pode trazer corrosão dos equipamentos. Então é importante você absorver esse H2S, retirar ele das correntes, para que posteriormente ele não seja eliminado e traga esses problemas aí ambientais, ok? E para o próprio processo. Então aqui a gente tem a torre de extração, tá certo? A torre extratora, tá bom? Você tem aqui a alimentação da solução extratora, e aqui embaixo você tem a alimentação da fase gasosa, ok? Bom, então ele fala o seguinte: para aumentar a eficiência da extração de H2S, foram sugeridas as seguintes medidas. 1. Utilização de recheio na torre de extração. Gente, na torre de extração, que é essa aqui, se eu colocar recheios, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar o tempo de contato, né? O tempo de residência, né? Então, colocar recheios, colocar partículas ali dentro, que aumenta, vai favorecer o contato entre a fase gasosa e a fase líquida extratora, tá? A gente vai falar sobre recheios mais para frente, que a gente vai falar de colunas de destilação, tá? Então, o maior contato entre essa fase líquida da solução extratora e a fase gasosa de combustível GLP, que está com a presença de H2S, esse contato maior faz com que você favoreça a absorção do H2S. Logo, você vai ter uma maior eficiência do processo de extração. Então, a primeira é verdadeira, tá? Segunda afirmação: o aumento da temperatura da solução extratora alimentada na torre da extração pode favorecer a extração do H2S. Gente, o H2S é um gás. Logo, lá da química, a gente sabe que soluções onde eu tenho gases como solutos, se você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade do gás. Você não favorece a solubilidade do gás. Se você não favorece a solubilidade do gás, você diminui a eficiência do processo. Então, gente, essa afirmação 2 é falsa. Se você aumenta a temperatura, você diminui a eficiência da extração de H2S. Tá? Ok? Terceiro, a alimentação da solução extratora pela parte inferior da torre, junto com a corrente de gás. Gente, o padrão na indústria é você, numa torre de extração, você alimentar a solução extratora por cima e alimentar a fase gasosa por baixo da torre. Ou seja, as correntes têm que ser alimentadas em pontos diferentes do vaso, pontos distintos. Exatamente porque, se você alimenta no mesmo ponto as duas fases, praticamente você não vai ter contato entre as fases, ou um contato mínimo. Então, a eficiência desse processo é muito pequena. Você pode também passar a fase gasosa por uma corrente inundada, por uma torre inundada. E aí é uma outra forma de você também ter uma eficiência aumentada do seu processo de extração. Então, gente, a única afirmação verdadeira é a número 1. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Ok? Mais uma questão, né, do concurso, né, de técnico de operação, Petrobras, ano de 2011. Tá? Entre as operações unitárias mais importantes na indústria estão os processos de transferência de massa. Nesse processo, ocorre o deslocamento de uma ou mais substâncias químicas. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo. 1. A transferência de massa se dá pela difusão ou convecção. É fato que durante o estudo aí das operações unitárias, a gente sempre lembra das transferências de calor, né, que acontece por contato, convecção ou por radiação. Mas as transferências de massa também, né, que ocorrem no processo, elas podem, normalmente, né, elas acontecem de duas maneiras, ou por difusão ou por convecção, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui, dois sisteminhas aí para a gente analisar. Ó, o que é a difusão? A difusão é o processo de você ter a passagem de uma solução de maior concentração para uma solução de menor concentração, tá? Você concentrar uma outra solução a partir de uma mais concentrada. Ou então, por exemplo, no caso dos gases, no caso, né, da difusão gasosa, você tem o gás, né, em uma região do sistema em onde eu tenho uma maior concentração desse gás, e esse gás, ao se difundir,
ele vai concentrar uma região de menor concentração. Então, a difusão gasosa, né, a difusão é um processo de transferência de massa. No caso da difusão gasosa, você tem transferência de massa gasosa, de massa de um gás, ok? Então, a difusão é uma forma de você transferir massa. A osmose, por exemplo, né, um processo de difusão, tá? Já a convecção, eu trouxe o exemplo aqui do aquecimento de um líquido no vaso. Então, se você tem o aquecimento de um líquido, o que é que acontece? Você cede calor para o líquido. Então, as moléculas que estão mais próximas da região de calor, né, da fonte de calor, elas aumentam a sua temperatura. No caso, se aumenta a sua temperatura, aquela massa de água, ela vai o quê? Por exemplo, se for a água, né? Vai diminuir a sua densidade. Então, elas sobem, tá? Se elas sobem, as moléculas de água, aquele volume, né, aquela concentração de moléculas de água que estão na fase superior, elas vão ter uma maior densidade, então elas vão descer, né? E aí, ó, vão encontrar a fonte de calor. E esse processo, né, de aquecimento, né, a gente chama de, né, o que está acontecendo é a formação de correntes de convecção. Por isso, né, o aquecimento aqui, há uma transferência de massa por convecção, tá? Por um processo de convecção. Então, a primeira alternativa é verdadeira, tá? Bom, a segunda alternativa, a segunda afirmação. O processo de transferência de massa mais utilizado na indústria é a destilação, cujo princípio fundamental se baseia na diferença de volatilidade entre as substâncias. Isto também é verdadeiro, tá? A gente vai falar da destilação daqui a pouco, tá? A gente vai discutir a destilação, o processo de destilação, tá? Mas o princípio, né, a característica básica, para que você aplique a destilação num processo de separação, numa mistura, é a diferença de volatilidade entre as espécies. Quanto maior essa diferença de volatilidade, melhor vai ser e mais eficiente o seu processo de destilação. A destilação pode ser aplicada de forma eficaz, tá? Então, a 2 é verdadeira. A 3. O radiador dos automóveis é um exemplo de processo de transferência de massa líquido-líquido. Gente, isso é falso. No radiador tem apenas uma transferência de calor por convecção nas vizinhanças do radiador e, propriamente dito, no contato da fase gasosa com o equipamento radiador, onde você tem um fluxo interno de água, você tem uma transferência de calor por contato, tá? Lembrando que transferência de massa, você teria que ter o fluido transferindo a sua massa, né, de um ponto a outro do sistema. Não é o que acontece no radiador, tá? Transferência de massa não ocorre, apenas transferência de calor. Então, gente, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Logo, a proposição de letra C é a afirmação correta, tá? Mais uma questão. Veja que eu vou mostrar a vocês que você precisa, na prova, de noções de operações unitárias, tá? Essa questão é uma questão super simples de ser resolvida, ó. Dentre as operações abaixo, as classificadas como unitárias são. Então, veja só. Eu tenho nas alternativas, ó, aquecimento de um fluido, tá vendo? É uma operação unitária. A gente viu que a homogeneização de duas ou mais substâncias, a mistura de substâncias, são processos unitários. A gente viu que a separação por decantação, a separação de água da gasolina é uma operação unitária. Então, toda operação unitária é uma operação física, né? Um processo físico que ocorre no sistema. Separação das partículas sem que haja mudança na composição delas. Mas repare só, na alternativa A você tem medição de vazão. Na alternativa B, medição de vazão. Na alternativa C, medição de vazão. Na alternativa D, medição de vazão. Gente, medição de vazão, isso é utilizado na instrumentação, né? Medir a vazão de um fluido, tá? Que passa por um conduto, por um duto, por um tubo, tá? Então, as alternativas A, B e C trazem medição de vazão. Logo, a medição de vazão não é uma operação unitária. Logo, apenas a letra E trazem em seu conteúdo operações unitárias. Esvaziamento de um tanque, aquecimento de um fluido, separação de água da gasolina, homogeneização de aditivos. Ok? Então, a letra E é a alternativa verdadeira. Certo? Bom, então até aqui a gente viu, né? Estudamos operações unitárias, processos de separação, que envolvem misturas heterogêneas. Vamos falar agora de algumas operações, alguns processos de separação,
que são aplicados para misturas homogêneas. E são aqueles mais importantes, mais significativos para a gente, ok? Bom, a evaporação e secagem são dois processos, duas operações unitárias muito aplicadas na indústria, tá? Vou chamar a atenção da evaporação, porque já caiu na prova, né, de 2012. Ele colocava uma alternativa. Qual das operações abaixo são operações unitárias de transferência de calor e massa? E uma grande dúvida, causou uma grande polêmica em algumas pessoas, alguns concurseiros, porque ele colocava evaporação e destilação. Muita gente marcou a destilação. A destilação, ela por conceito, a gente já viu na última aula, por conceito, né, o conceito correto é você chamá-la de processo unitário, porque ela acopla duas operações distintas, duas transformações físicas distintas. A evaporação do líquido e a condensação, né, da mistura do líquido na sequência. Então você acopla no mesmo sistema duas operações distintas. Então isso é um processo unitário. Tá? Uma operação unitária, ela vai ter apenas ela vai acontecer uma única etapa física. No caso da evaporação, você tem tanto transporte de massa como de calor, né? Vai ter transferência de calor na evaporação e vai ter um transporte de massa. E você observa a evaporação nas etapas da destilação, tá certo? Então, a vaporização de líquidos é uma operação frequente na indústria química e tem como objetivo os seguintes: produção de vapor para produção de energia, provocar arrefecimento através de vaporização, refrigeração, concentrar soluções por vaporização do solvente. A gente falou disso na cristalização fracionada, tá? Separar os componentes da mistura líquida. A gente vai ver isso na destilação, né? Uma das etapas da destilação é você vaporizar a mistura, tá? Isso, então, na destilação você tem acontecendo a evaporação, tá, de uma mistura líquida, certo? A secagem, que também é uma operação unitária, consiste na separação de um sólido de um líquido por vaporização do líquido, tá? Sendo que é o seguinte, se você tiver, no caso do líquido, uma quantidade maior do que a quantidade de sólido, você tem uma operação mais idêntica à evaporação. Se você tem uma quantidade de sólido bastante maior do que a concentração de líquido, a quantidade de líquido, o fenômeno que a gente tem é mais similar, é mais semelhante à extração de sólidos, ok? Lá que a gente vê extração, cristalização, ok? Bom, como eu falei, nas salinas, por exemplo, você tem uma combinação entre a evaporação e a cristalização fracionada. À medida que você vai evaporando, mistura, né, a solução, a água do mar, você vai tendo a concentração, a saturação de um dos componentes sólidos. À medida que esse componente vai cristalizando, você vai tirando ele da corrente, tá? E aí você separa os diferentes sólidos, sais, que estão presentes na água do mar, tá? A fusão fracionada, gente, é um processo utilizado para você separar os componentes sólidos de uma mistura homogênea desses sólidos, uma liga metálica. Toda liga metálica, você pode separar os componentes dessa liga a partir de uma fusão fracionada, né? Já que cada material sólido vai ter um ponto de fusão distinto. Então você pode, ao aquecer, separar os diferentes componentes em seus pontos de fusão, tá? Sublimação fracionada. Eu aplico esse tipo de separação quando eu quero separar os componentes de uma mistura, na qual essa mistura ela tem a capacidade de sublimar. O que é sublimar? É passar a passagem do estado sólido, do material do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então o iodo, a naftalina, né, o naftaleno. A naftalina é o naftaleno impuro. Então você pode purificar o naftaleno, separar das impurezas, já que as impurezas não vão sublimar. Você pode sublimar aquela massa de naftaleno e separar das impurezas que vão ficar retidas, né, no recipiente o qual continha lá o seu material, ok? Bom, agora sim, agora a gente vai entrar naquele processo de separação, né, que vai ser aí o nosso carro-chefe, o mais importante para a nossa preparação aí para o concurso, tá? A destilação. Bom, eu vou começar discutindo um processo, gente, que ele está mais relacionado ao laboratório,
tá? Toda vez que o cara falar em destilação simples, esse processo aqui, ele só pode ser aplicado em bancada. Porque para você escolher uma operação unitária, lembro que falei na última aula, uma das condições é que as operações unitárias, elas encarecem o processo industrial em 70%, tá? Então, você tem que ter operações envolvidas no seu processo, no qual você tem que observar muito a demanda de energia que você precisa. Então, é sempre interessante que você adeque operações, né, processo de separação, que economize o máximo de energia possível, para que o seu processo não seja muito caro, tá? As indústrias não tenham tantos gastos em relação ao seu processo, ao funcionamento do seu processo. Então, veja só, a destilação simples é utilizada em escala de bancada, para separar uma mistura sólido-líquido. Então, você tem aqui, ó, um balão de destilação, onde você tem a sua mistura sólido-líquido, tá? Você tem aqui o aquecimento, né, por manta aquecedora. À medida que você aquece a mistura, o líquido ele vai vaporizar, ele vai atingir o seu ponto de ebulição. Ao atingir o condensador, que é esse equipamento aqui, ó, ele vai resfriar essa massa gasosa de água, tá? No caso aqui, água e, por exemplo, sal de cozinha. E você vai separar aqui, ó, praticamente toda a água, né, a fase líquida, do sólido que está lá na sua mistura. Gente, a destilação simples, ela é aplicada para sistemas, para misturas, onde eu tenho um sólido líquido. Este tipo de processo de separação, a destilação simples, ela é relacionada, está mais adequada para ser aplicada em um laboratório, por conta da demanda de energia. Então, a aplicação desse processo de destilação para separar sólidos e líquidos, tá? Sólidos e líquidos, né? Eles vão apresentar pontos de ebulição bem distantes, tá? Então, é inviável em escala industrial. Em escala industrial, a gente vai adotar destilação fracionada e as suas variações, tá? Então, falou em indústria, destilação, processo de separação aplicado para separar misturas líquido-líquido, ok? Homogêneos de líquidos, que é exatamente a nosso aparelho aqui em laboratório, né? No qual você tem, né, também um balão de destilação, onde vai estar a sua mistura líquido-líquido. Aqui você tem uma coluna que a gente chama de coluna de fracionamento. Qual é a intenção da coluna? A coluna ela vai ter caminhos, tá? Vai criar aqui, vai provocar com que o vapor que está saindo aqui, porque é o seguinte, a destilação fracionada ela é aplicada para separar misturas de líquidos, e os líquidos geralmente têm pontos de ebulição próximos. Então, o que acontece? Ao passar pela coluna, a coluna ela tem obstáculos, os quais ela vai favorecer aquele líquido que está no seu ponto de ebulição, né, o mais volátil, ele vai passar pela coluna com a maior facilidade do que aquele líquido que não atingiu o seu ponto de ebulição, tá? Que é o menos volátil. Ou seja, você vai concentrando a sua mistura, né, dos dois componentes, você vai concentrando ela aqui no componente de menos volátil e diminuindo a concentração do componente mais volátil. A destilação fracionada, ela nunca é feita em uma única etapa, tá? Ela é sempre feita em mais de uma etapa. Aqui está o exemplo, está o esquema, né, da representação do sistema em laboratório. Gente, o princípio na indústria é o mesmo. A gente vai ver. A diferença são os equipamentos. No lugar da coluna de fracionamento, você vai ter lá uma coluna de destilação. Uma torre de destilação. Mas eu vou mostrar a vocês que o princípio de separação é o mesmo. O princípio de bancada é o mesmo do que está lá na área industrial. Tá? Mas antes da gente ir para lá, eu queria fazer essa questão aqui para que você veja que o seu conhecimento sobre processo de separação ele é muito importante para resolver questões de operações unitárias. Então, essa questão foi uma questão do ano de 2011, tá? Relativamente recente essa questão, onde ele trata desse esquema, né? desse fluxograma aí, né? De separação, tá? Você vai estudar lá em processo de refino, uma primeira etapa que é a dessalgação do petróleo.
onde você vai retirar água e sedimentos, tá, da mistura. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa questão, tá? Que é exatamente o que ele vai aplicar. Ele vai aplicar nessa separação, nessa purificação aí do petróleo, nessa primeira etapa de separação, tá? Então, o esquema abaixo representa a separação de alguns componentes de uma mistura constituída por petróleo, água, NaCl dissolvido e cascalho. Bom, olha lá, a sua mistura tem petróleo, água mais NaCl e cascalho. São 3 fases, né? Uma fase de petróleo, uma fase de água mais NaCl e uma fase de cascalho. Bom, na primeira etapa, no primeiro processo de separação, eu separo o cascalho do petróleo mais a água e o sal de cozinha. Lembre-se que água e sal de cozinha formam uma única fase, tá? Depois do segundo processo de separação, você separa o petróleo da água mais NaCl. E aí você aplica um terceiro processo para separar as frações do petróleo e um quarto processo para separar os componentes da mistura água e NaCl. E aí ele faz perguntas. Ele fala o seguinte: primeiro, analisando o fluxograma, é correto afirmar que o processo, letra A, pode corresponder à dissolução fracionada. Falso, gente. A dissolução fracionada eu só aplico quando eu quero separar os componentes de uma mistura sólido-sólido. E um daqueles sólidos, ou mais de um sólido, pode se dissolver em um único líquido. Então, não posso aplicar ali a dissolução fracionada. Ali, o processo de separação é uma decantação. Você vai separar as fases por diferente densidade. Que, se eu não me engano, é o que ele fala na letra B. 2 pode corresponder à decantação. Só que ele não está falando do processo 1, ele está falando do processo 2. Olha lá o processo 2, ó. Aqui você decantou, separou o cascalho, tá? Aí, ó, no segundo processo, ó, petróleo mais água mais NaCl, 2 fases. Por decantação, você separa o processo, né, o processo 2 aqui, a decantação, você separa o petróleo da água e sal de cozinha. Então, o processo 2 pode ser a decantação, verdadeiro. C. Ele diz que 2 corresponde à flotação. Não, a flotação é se você tivesse 2 componentes sólidos e ao adicionar um líquido que tem a densidade intermediária, você separa as 2 fases, ok? Então, não pode ser a flotação 2. A gente já viu que é a decantação. 3. Corresponde à destilação simples. Lembra que eu falei a vocês que a destilação simples ela não é aplicada em escala industrial? Então, ó, para o petróleo, o processo 3 é a destilação fracionada, ok? Então, não pode ser a destilação, não é a destilação simples. Bom, a última ele fala, 4, pode ser a filtração. Gente, separar NaCl de água não pode ser por filtração, né? Você não vai separar. Aqui tem que ser uma evaporação, tá? Processo 4. Eu trouxe aqui, só para ilustrar mais uma vez, né? Que a destilação simples ela é aplicada em laboratório, tá? E a destilação fracionada é aplicada para separar uma mistura de componentes da mistura líquido-líquido, tá? Uma mistura homogênea, ok? Então, a segunda, né? Alternativa B é verdadeira. Bom, gente, para que você aplique a destilação, você vai aplicar um conceito que é chamado de conceito de equilíbrio de fases, tá? O equilíbrio químico vai estar associado a esse processo de separação. E o que é que acontece? Em que consiste isso? O seguinte, quando você tem fases gasosas, líquidas ou sólidas em contato, essas fases elas vão atingir um estado, né? Pode atingir um estado de equilíbrio. Detalhe aqui, né, nesse processo você vai ter o contato entre uma fase gasosa e uma fase líquida, tá? Porque é o processo de destilação. Você vai vaporizar a mistura, vai formar gases dessa mistura, esses gases vão entrar em contato com a fase líquida no sistema, né, que você quer separar. Quando só há um componente nas fases, obviamente a composição de cada fase será igual. Quando há mais de um componente nas fases, em geral, as composições de cada fase serão diferentes. Esta é a base do processo de separação por equilíbrio de fases. E no caso da gente em especial, é a separação por destilação. Galera,
na próxima aula a gente vai dar sequência, exatamente estudando as diferentes características do processo de destilação. Um grande axé para vocês, um grande abraço, até a próxima.